Olá, espero que todo mundo esteja bem. Como falei no nosso último vídeo, esse vídeo vai abordar a história do direito trabalhista, a origem do direito trabalhista. Então, se a gente for voltar bem antes do que a gente conhece como direito do trabalho, a gente vai ter duas figuras, que seria o senhor e o escravo. O escravo, obviamente, não tinha nenhum direito, muito menos direito trabalhista, porque naquela época o escravo não era visto como uma pessoa, e sim como uma coisa, como uma res. A relação jurídica basicamente era uma relação de propriedade, ou seja, o senhor comprava o escravo e aquele escravo servia. Depois de um tempo, a gente pode ver, se a gente voltar na nossa memória, no tempo do colégio, a gente vai se lembrar do senhor feudal, do feudalismo e dos serviçais. Nessa época, basicamente, o serviçal, ele em troca de proteção e de uma certa estabilidade política, e das terras, obviamente, ele dava uma parte do que ele produzia. A produção, na maior parte das vezes, era apenas agrária. Então, a gente vê isso, um serviçal que produz para o seu senhor feudal e tem aquele espaço de terra para isso. Essa relação, muitas vezes, ela era hereditária, ou seja, os filhos daquele serviçal serviriam aquele senhor feudal ou a sua família. Então era uma relação jurídica de serviço e hereditarismo. Depois de um tempo a gente fica sabendo das corporações de ofício. As corporações de ofício eram aquelas que tinham mestre, que era o dono do ateliê, da oficina, enfim. Tinha o companheiro ou o oficial, que era o trabalhador dessa oficina, que ele prestava o serviço para o mestre, e com isso ele ganhava um dinheiro, um salário, enfim, o pagamento por aquele serviço. E tínhamos também o aprendiz, que era geralmente crianças de 12 a 14 anos, que eles não ganhavam nenhuma pecúnia, mas eles ganhavam aprendizado do mestre, para um dia vir a se tornar companheiro oficial, e se passasse na prova de obra mestra e pudesse pagar a taxa para essa prova, ele viria a ser então um mestre. Com o passar do tempo, essas provas e essas taxas começaram a ficar a taxa começou a ficar muito cara e a prova muito difícil para passar, e começou a se tornar uma espécie de hereditarismo, ou até, vamos dizer exageradamente, uma casta, ou seja, só o filho do mestre se tornava mestre, seus netos, bisnetos e assim por diante. Então, se a gente der um salto para a história, a gente vai ver que na Revolução Francesa, esse tipo de corporação de ofício terminou por se extinguindo, por causa que ela não ia não caminhava junto com os ideais da época da Revolução, que era igualdade, solidariedade, fraternidade, como o lema mesmo da França diz. Então, esse tipo terminou. Em outro momento, a gente vê que existe a Revolução Industrial, que vem tirando o espaço dos homens nas fábricas e para ser substituído por máquinas. Com isso, muitas pessoas vêm trabalhar na cidade por causa das fábricas, e para não perder esses postos e manter uma classe forte de trabalhadores, eles começam a se associar a esses trabalhadores para ir atrás de seus direitos, poder ir atrás de férias, horários de trabalho corretos, descanso remunerado, porque naquela época não existia muito isso.
Então, e também proteger o trabalho da troca, da substituição do homem pela máquina, que é uma coisa que a gente quase não vê hoje em dia. Mas naquela época era muito pior, porque naquela época não tinha nenhuma segurança. Então a gente vê, eu acho que se a gente pudesse dizer que existe um marco zero para o direito trabalhista, seria esse da Revolução Industrial. Assim que eu decidi que eu vou fazer um vídeo só sobre isso e sobre essa época, porque existe muito para a gente poder aprender o que é a diferenciação de trabalho, emprego. A gente precisa saber entender bem essa fase histórica. Então hoje eu vou falar assim mais por cima. Eu diria que o marco zero arriscaria dizer que seria, claro que antigamente também existiam seus regulamentos, mas eu acho que esse seria o grande ápice na história para existir o direito do trabalho como a gente conhece hoje. Então, com isso, começam movimentos constitucionalistas sociais em todo o mundo. E a primeira constituição a tratar do assunto direito do trabalho, propriamente dita, é a Constituição Mexicana. Isso em 1917. Em 1919, a Alemanha também toma a frente, também coloca temas trabalhistas na sua Constituição. E é o mesmo ano que fazem o Tratado de Versalhes, e que esse tratado prevê a criação da Organização Internacional Trabalhista, ou Organização Internacional do Trabalho, que a gente também vai ver em outro vídeo, um vídeo específico sobre esse assunto, sobre a sua competência, sobre os feitos, regulamentações. Então, eu acho que essa seria uma parte bem importante para a gente ver separadamente. No ano de 1919, não faz tanto assim, mas foi quando tudo começou, o direito trabalhista começou a ter, vamos dizer, fazer sua morada própria. Em 1927, creio, na Itália, faz a famosa Carta del Lavoro. Essa carta, criada durante o período fascista do Mussolini, ela tem sim um perfil, ela não chega a ser, ela é o que usariam de legislação trabalhista, mas ela não é totalmente igual à nossa CLT, que sim foi inspirada nessa carta, mas ela é muito mais completa a nossa CLT. Mas essa Carta do Lavoro é dita como fascista porque foi, sim, criada nesse período. Apesar de muitas coisas contra esse período e coisas negativas que vieram, temos que ver que isso, sim, foi um passo que talvez se com a carta, com a CLT está ruim, seria pior sem. Então, o Brasil depois se inspira nessa carta e cria, então, a CLT, nossa Consolidação de Leis Trabalhistas, na época de Vargas. Essa também seria um assunto que eu deixaria para outro momento, porque eu acho que é a partir daí que começa verdadeiramente o nosso direito trabalhista no Brasil. Apesar que sim, já tínhamos previsões de artigos, de normas trabalhistas, separadamente, assim, espalhadas no nosso ordenamento jurídico, mas Vargas vem e consolida isso num único instrumento, um documento só, para facilitar e para assim dar mais direitos à parte mais fraca, que são os trabalhadores. Assim que espero vocês no próximo vídeo para falarmos sobre a origem do direito trabalhista no Brasil. Até logo!